Fala pessoal, hoje eu tô aqui num cenário um pouquinho diferente, mas eu quero aproveitar aqui para compartilhar aqui com vocês um pensamento sobre o mundo da programação, que é sobre a comunicação, as suas habilidades sociais e as suas habilidades de comunicação. Alguém que vai entrar no mercado de TI pode pensar o seguinte: a partir de agora vai ser eu e o meu computador, né? Cansei das pessoas, quero lidar com as máquinas. Apesar de ter um pouco de verdade nessa frase, nesse tipo de pensamento, ele não é 100% verdadeiro. Por quê? As tecnologias, elas são feitas para pessoas. As aplicações, elas resolvem problemas de pessoas. E grandes projetos, grandes entregas são feitos, né, por pessoas. Então é inevitável, cara, que a gente, no mundo da tecnologia, no mundo da programação, a gente tenha contato com pessoas. Na verdade, o grande objetivo, o grande foco são as pessoas, é resolver os problemas das pessoas. Então, a comunicação, as habilidades sociais, elas são extremamente importantes. Claro que numa rotina de um programador, vamos colocar aí que você trabalha numa empresa 8 horas por dia. Numa média, vamos colocar que você tenha uma reunião por dia de 1 hora. Isso é uma média grande. Talvez você vai ter ali uma média de 15 minutos por dia, diária. E aí, em dias específicos, talvez você tenha reuniões maiores. Mas vamos colocar sim numa média 1 hora por dia de reunião. Você vai ter ali 7 horas. 7 horas você tem uma pausa. Vamos colocar 6 horas. Você tem 6 horas de contato com o seu notebook, com o seu computador, com a sua máquina. E 1 hora de interação com as pessoas. Mas essa 1 hora de interação com as pessoas é tão importante como o seu momento que você tem de contato com o seu código. Saber falar a linguagem do coração é tão importante como a linguagem de programação. Assim como é importante no mundo de tecnologia você saber a linguagem de programação, saber a técnica, saber a conexão com o banco de dados, enfim, tudo, saber sobre arquitetura, tudo tecnicamente é importante você saber. Você tem que desenvolver também as suas habilidades de comunicação com as pessoas. Isso é extremamente importante, cara, para sua profissão, para você como profissional. Não adianta você ser o melhor programador do mundo. Você tem todas as técnicas, você conhece muito tecnicamente, mas você não sabe expor isso. Então você vai chegar numa entrevista, você tem que ter a habilidade de conseguir expor aquilo que você sabe tecnicamente, aquilo que está dentro de você. Você tem que conseguir se vender. A entrevista, né, ela é um fluxo, é um processo de venda. Então você tem que saber técnicas, você tem que saber maneiras de vender o conhecimento que está dentro de você, ao ponto de uma empresa se interessar em te pagar um salário por um determinado momento de horas que você vai dedicar para essa empresa, empenhando aquilo que está dentro de você para a empresa ter o resultado que ela espera. Então, se você não tem habilidade de comunicação, nem numa entrevista você vai passar. Eu conheço pessoas que são extremamente capazes, são programadores brilhantes, mas que passaram ali um período em que não conseguiram entrar em nenhuma vaga. Por quê? É falta de capacidade técnica? Não. São melhores do que eu, inclusive, tecnicamente. Mas tem uma dificuldade extrema na hora de comunicar, na hora de expressar aquilo que está dentro deles. Então a comunicação, por mais que o rótulo do programador é aquele cara nerd que fica na dele, coloca o fone, né? Fica na sua mesa, ele e o seu notebook, existem sim esses perfis. Existem pessoas que são bem-sucedidas assim, tendo esse perfil, são pessoas que resolvem o problema, mas de uma maneira geral, e a dica que eu quero dar aqui para você tente ser o mais habilidoso possível de forma social e o mais habilidoso possível também na sua comunicação, porque isso vai abrir muitas portas para você. Existem portas no mundo da tecnologia que não são abertas pela qualidade do seu código, e sim pela qualidade da sua comunicação. Existem oportunidades que você só vai conseguir acessar não pela qualidade ou quantidade de código que você escreve, mas pela qualidade que você tem na sua comunicação assertiva, uma comunicação onde você consegue explicar assuntos complexos de forma simples, né? O Albert Einstein tem uma frase que ele diz que você domina um assunto quando você consegue explicar algo complexo de forma simples.
Então o programador ele tem que desenvolver essa habilidade de conseguir explicar coisas complexas de forma simples, porque por mais que você atue e trabalhe na área de tecnologia, você inevitavelmente vai ter contato com pessoas de outras áreas. Então vamos colocar aqui um cenário onde você trabalha numa empresa de tecnologia, sua empresa é de tecnologia, mas nessa empresa vai ter outras áreas como financeiro, contabilidade, recursos humanos, e não necessariamente você vai ter que falar com eles, mas pode acontecer que você tenha que comunicar com essas pessoas. E aí como é que você vai explicar conceitos do sistema para pessoas que não estão inseridas no contexto de sistema? Então a gente tem que desenvolver também uma habilidade de explicar aspectos, explicar conceitos técnicos de uma forma não técnica. Então um exemplo que eu posso te dar é: tente explicar o que é uma variável sem usar termos técnicos. Se você conseguir, então parabéns, você dominou o termo variável. Isso se aplica a todos os termos, a todos os conceitos da programação, tá? Tenha sim apreço pela sua máquina. A gente fica sim muito tempo com o nosso notebook ali, só eu e a máquina. A gente passa bastante tempo, eu, a máquina e o fone, ouvindo uma música, mas tem horas específicas onde a gente precisa dessa socialização, dessa habilidade de comunicação entre as pessoas. Isso pode abrir muitas portas e te trazer muitas oportunidades, tá bom? Então pensa nisso que eu acabei de compartilhar aqui com você e se desenvolva, tá? Não só tecnicamente, a gente corre o risco quando começa a estudar sobre programação de desenvolver só o nosso lado hard skills, o lado das hard skills, né? Se você não conhece sobre esse termo, eu te incentivo fortemente a pesquisar sobre hard skill e soft skill. Um resumo: hard skills são as coisas técnicas, tá? E as soft skills são as questões comportamentais. Então a gente corre o risco, quando a gente começa a estudar sobre programação, de focar só nas hard skills, porque a gente começa a fazer curso de linguagem de programação, curso de banco de dados, curso de integração, curso de arquitetura, e tudo isso está ligado a hard skills, e a gente deixa de lado as nossas soft skills. Dentro das soft skills estão aqui as habilidades de comunicação, tá bom? Então não deixe de se desenvolver no hard skill, mas também não deixe de se desenvolver nos seus soft skills, tá bom? Então a gente tem que achar um equilíbrio entre essas duas pernas, porque para a gente andar de forma saudável, a gente vai precisar desses dois lados, dessas nossas duas pernas, vamos dizer assim, tá bom? Então desenvolva a sua habilidade social e de comunicação, que eu tenho certeza que você vai ter também muitas oportunidades.